amigos e minhas amigas, estamos começando mais um Fique por Dentro, nesta sexta-feira, 14 de outubro de 2016. Hoje com a visita, nossa convidada especial, quero te agradecer muito, Márcia Campos, presidente da Federação Democrática Internacional de Mulheres. A Márcia preside essa entidade, na verdade entregou agora o mandato, encerrou o mandato agora há poucos dias. Em setembro, dia 18 de setembro eu entreguei. 18 de setembro agora, Nós vamos falar um pouquinho sobre esse congresso também. Hoje um programa dedicado a discutir os direitos da mulher, mas também um pouco o cenário internacional e as repercussões desse cenário internacional para o Brasil, A Márcia, que tem uma trajetória como militante da área feminina de muitas décadas, Márcia? Começou como presidente... Em 1981, presidente da Federação das Mulheres Paulistas. Depois, fundou, a entidade, presidiu... Isso, e presidi ela durante 3 mandatos. Depois eu virei a presidenta da Confederação das Mulheres do Brasil. Também fiquei 2 mandatos, 8 anos. E fui eleita presidente da Federação Democrática Internacional de Mulheres em 2002. E fiquei por 15 anos, 3 mandatos consecutivos, na presidência da FEDIM. Foram 15 anos, presidindo a principal entidade feminina de todo o planeta. Uma entidade que organiza, congrega as associações, confederações de mulheres do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Na verdade, nós estamos organizadas em 139 países, temos hoje cerca de 250 entidades nacionais filiadas à FEDIM. Mais de uma entidade por país. Em alguns países, mais de uma entidade. Tem países como aqui na América, onde existe toda uma política de se fazer muitas entidades, talvez porque com isso a gente se une menos, estamos em várias. Então, nós temos a situação mais na América, mas na maior parte dos continentes, elas se organizam como uma entidade. E são entidades, você falou 139 países, são entidades muito representativas nesses países, Temos americanas, chinesas, temos indianas, russas, temos as companheiras da Europa, da Espanha, da Itália, da Rússia, já falei. E da América Latina? Aqui da América Latina são todos os países. Todos os países estão representados, quer dizer, todas as organizações femininas importantes da América estão representadas na Federação Democrática Internacional de Mulheres. A Federação Democrática Internacional de Mulheres é uma entidade que foi constituída quando? Qual a razão? A motivação é uma coisa que até hoje emociona todas nós. Foi logo no pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando houve toda uma situação no mundo todo de ninguém mais querer viver aquela situação. Pega a nação, União Soviética na época, foram mais de 20 milhões de pessoas mortas naquela guerra, e se comprometeu seriamente. Isso só dos países da Rússia e da União Soviética. Da União Soviética. União Soviética. 20 milhões de pessoas, mas morreram muito mais. Sim, morreram isso só de uma nação. Imagina isso para o futuro daquela nação, para as gerações futuras. Foi uma coisa muito, muito, muito complicada. Então, isso fez com que as mulheres de todas as partes tivessem a noção do papel que elas tinham que cumprir para não ter guerra. Não ter guerra, porque é o marido dela, é o irmão dela, é o pai dela que vai para essas guerras. Nessa época, inclusive... A luta pela paz, então, foi o que motivou o surgimento. E quando? Que ano? Foi em 1945, dezembro. Nasceu, para você ter uma ideia, ao mesmo tempo que a ONU. Nós temos exatamente a mesma idade. A mesma idade que a FEDIM e ONU. A ONU nasceram juntas. E a primeira presidente, quem foi? Foi Eugénie Cotton, uma francesa. A França que presidiu Foi a primeira vez. França que presidiu, a Europa, sem dúvida. Foi o continente que sofreu mais. Sofreu com a guerra. E com isso também foi quem, num primeiro momento, mais se mobilizou. E nós começamos, então, em 1945, com Eugénie Cotton, uma francesa, e a partir dali a FEDIM teve como meta ir para todas as partes, ir para todos os países, ir para todos os continentes. A questão da guerra e não ter guerra era uma motivação internacional de mulheres de todas as partes. E aí estivemos nós. E as outras presidentes? Tá.
Nós tivemos a Frida Brown, né, que foi uma companheira também europeia, tivemos a Fátima Ibrahim, que foi uma companheira do Sudão, que teve um mandato, tivemos a Vilma Spin foi vice, tivemos a Sylvie Jean, a francesa, que ficou por 2 mandatos, e a primeira vez que uma latino-americana foi eleita presidente da FEDIM foi exatamente no meu mandato, Brasil, e até pelas características do nosso continente e o papel em determinado momento da conjuntura internacional que a América cumpriu, foi o único mandato na FEDIM que foram 3 mandatos, porque o nosso estatuto prevê apenas 2, mas diante da necessidade, diante do papel que a América poderia cumprir, então nós mudamos o estatuto e eu fiquei por mais um mandato, né? Isso é uma coisa muito interessante porque desde que a gente foi fundada, durante muito tempo, a gente imaginava que apenas a Europa poderia cumprir esse papel. Mas veio toda a situação que a gente pôde ver, né, com essa política de tentar fazer com que os países adotassem a política neoliberal para a economia, onde os bancos, onde as grandes corporações é que têm o domínio, né, econômico da nação. Então, nesse sentido, houve um momento que a Europa já não pôde mais estar com aquele papel tão acirrado, tão de vanguarda. E isso foi importante, porque também foi no momento que nós pudemos, aqui na América, enfrentar, né? Foi quando a gente impediu a ALCA. Então, nós estávamos naquele momento com a nossa autoestima muito... Né, havia um ascenso da luta das mulheres também na América. Isso. Mas a FEDIM, ela é uma entidade, portanto, que tem uma importância, uma relevância na luta da mulher, das mulheres, né, de todo mundo, muito grande. É uma entidade que, você estava me dizendo há pouco, tem assento, ela surgiu com a ONU, mas ela participa da ONU, ela tem assento, é uma das poucas entidades que tem assento permanente. E é de uma importância a presença das mulheres na ONU muito grande. Por quê? Nós vivemos uma situação no mundo todo onde a questão, por exemplo, da mulher ter acesso ao trabalho, trabalhar na mesma função que o homem, mas ganhar 30% em média menos, isso é um tema que não é um tema nacional brasileiro, é um tema do mundo todo. Na ONU, o que acontece? Quando entra um período de crise, como foi o caso em 2002, 2008, o que acontece? Os países vão lá e dizem que as mulheres são as primeiras que perdem emprego, as mulheres, quer dizer, coitada das mulheres, né? Mas não tem um país para ir para lá que, para enfrentar essa crise, eles fazem isso, eles fazem aquilo, né? Então, a nossa a fala das mulheres dentro da ONU, é exatamente para apontar saídas para essa realidade. Então, nós queremos salário igual, nós queremos que tenha frente de trabalho que priorize o trabalho feminino, e você pegue, por exemplo, a construção civil, as mulheres são excelentes pedreiras, de muita qualidade, por que não pode empregar a gente? Então, a nossa voz lá é mostrando para aqueles governos, para aquelas autoridades, que não adianta falar que a nossa situação é muito triste. Tá bom, isso aí a gente sabe, porque a gente vive, mas a nossa fala lá é de apontar caminho para tirar as mulheres dessa realidade. Para fazer essa mudança. As coisas acontecerem. E fazer a inclusão da mulher no mercado de trabalho e tudo mais. A FEDIM, a Federação Democrática Internacional de Mulheres, ela evidentemente tem uma trajetória, como você diz, de luta. Começou travando a luta aí contra a guerra, pela paz, quer dizer, buscando uma situação no mundo mais propícia para homens e mulheres, mas particularmente para que a mulher pudesse superar também essa desigualdade que nós sabemos que existe em todo o planeta. Antes de prosseguir no nosso debate, eu queria lembrar que você pode acessar também pelo nosso Facebook, não é isso? Pelo Facebook você acessa a página Interativa Brasil, você clica aí assistir no vídeo, né? E vai para a página do YouTube. Na página do YouTube, né, você assiste o nosso programa e também pode participar do nosso bate-papo ao vivo. Nós temos um bate-papo ao vivo aqui que você pode mandar perguntas, sugestões, comentários para que a gente possa continuar acompanhando aqui a nossa discussão. Voltando, Márcia, nós na FEDIM, então, ela tem uma trajetória, uma luta de décadas pela paz, né? E sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial, né,
onde havia uma expectativa de toda a humanidade, de que nós vivêssemos, que aquela fosse a última experiência que vitimou, que causou um transtorno, né? uma perda de milhões e milhões, dezenas de milhões de vidas de seres humanos, né? E essa luta de interesses que existem das grandes corporações, do setor financeiro, da indústria armamentista, esperava-se que de alguma maneira ela ficasse ali contida. Havia aquela questão da Guerra Fria, né? América, os Estados Unidos de um lado e Rússia e União Soviética do outro. Com o fim da União Soviética, a extinção da União Soviética, 1989, os americanos assim se sentiram um pouco de mãos livres, um pouco donos das grandes corporações. E não há uma situação, digamos, hoje de guerra mundial, mas nós temos aí uma situação em que a humanidade está em vários países vivendo de forma muito complicada. Tivemos a guerra no Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria, particularmente no Oriente Médio, essa questão do petróleo, né, tendo uma importância muito grande. Você, quando pegou a presidência da FEDIM, quando você foi eleita pelas mulheres, foi no Congresso? De 2002 e foi em Beirute, Líbano. Foi no Líbano. Em Beirute, em 2002, você foi eleita presidente pelas entidades de todo o mundo, e essas entidades, evidentemente, tinham uma expectativa de melhorar as condições de vida da mulher, né? Mas, em 2002, nós estávamos aqui no Brasil na mudança do Fernando Henrique para Lula, né? Havia muita esperança em relação também ao governo do Lula, em relação a essa inclusão, né, da mulher, e tivemos no mundo, foi um período também de muitos conflitos, porque estávamos no auge aí da Guerra do Iraque. Nós fomos fazer esse congresso em Beirute como uma forma de protesto contra a possível invasão do Iraque. Já havia ameaça? Já havia, foi 2 meses depois do nosso congresso que eles invadiram. Era final do governo do Bush? Era final do governo do Bush, nós fomos para lá, nós procuramos um país que teria um peso ali, porque o Líbano ele faz divisa com a Síria, né? Ele é o país meio central ali naquela área. Então, ele tem muitos refugiados palestinos, né? Tem vários acampamentos de palestinos. Então, nós escolhemos a dedo o lugar. E fomos para lá e o Congresso foi contra a invasão do Iraque. Foi para isso que a gente fez esse Congresso nesse local, nessa data, né? E quando se escolheu a presidência aqui da América, era meio o seguinte: nós temos que barrar essa possibilidade, né? Nós não podemos permitir que os Estados Unidos volte de novo a uma escalada, né? Como era que ele queria, na verdade, dividir bem o mundo árabe para melhor. Você fala de Estados Unidos, mas assim, o que eu vejo é que nos Estados Unidos também existe um tremendo conflito interno, uma tremenda disputa nessas eleições agora americanas, né? Pela primeira vez parece que uma mulher vai chegar à presidência da República. Já tivemos o Obama, que era negro, embora poucas mudanças na política dos grandes interesses das corporações, né? O Obama não impediu, ao contrário, certo? Acabou fazendo concessões para essa política belicista das grandes corporações americanas. Comandando as ações na área belicista dos Estados Unidos. E a Hillary se credenciou para hoje ser candidata a presidente e, quem sabe, futura presidente da República, aplicando a política belicista dos grandes grupos econômicos americanos. Mas o povo americano está vivendo uma crise violenta também. O povo americano está vivendo uma crise violenta. Nós temos mobilizações de ruas muito expressivas nos Estados Unidos, né? Nós temos, inclusive, uma situação, porque você pega, por exemplo, a situação de habitação nos Estados Unidos, né? Todo mundo fala, primeiro mundo, dos Estados Unidos, o pessoal está dormindo em carro, que eles ainda perderam a casa, próximo a perder é o carro, entendeu? Então, é toda uma situação hoje você tem indigente nos Estados Unidos. Claro que não se divulga isso, até porque isso é a referência. Tem mais moradores de rua em Nova York do que tem em São Paulo, certo? São que as estatísticas
nos dizem, né? E dizem que é o primeiro mundo, é a saída, esse é o caminho, temos que ter como referência. Que referência? Entendeu? O que eu não quero para o Brasil, como é que eu posso aceitar que tenha lá? Então, na verdade, esse sistema, por exemplo, o belicismo, quando teve a guerra no Iraque, foi 2 meses depois que eu fui eleita para a FEDIM, ele achou que podia ir por aí, né? E a guerra no Iraque começou com os americanos, as elites americanas, dizendo que havia bomba atômica, que o Saddam Hussein tinha armas químicas, armas de destruição em massa, que ameaçava a paz mundial, que inclusive ameaçava os seus vizinhos, né? Israel, os países árabes, que ele era uma ameaça para o Oriente Médio e era uma ameaça para o mundo. Lá foi Saddam, eles invadiram o Iraque, fizeram a guerra, não acharam arma de destruição em massa nenhuma, e milhões de iraquianos daquela região, e também agora de sírios, de líbios, e são quantos refugiados pelo mundo depois dessa agressão? 65 milhões de refugiados. Desses 65, 11 milhões são crianças que estão aí. Você não estão com ninguém, não tem ninguém que assuma essa responsabilidade de cuidar dessas crianças. Então, assim, 65 milhões que estão fugindo da guerra provocada pelos americanos. Você vê agora, o Temer viajou, né, agora para o exterior, levou com ele na sacola o Serra. Para quê? Eles querem sair da rota dos cuidados com os imigrantes que chegam ao Brasil. Não, o Brasil não tem como. Aliás, eu não sei, acho que nós não combinamos, mas eu separei um videozinho do Ciro Gomes, né, ex-governador, ex-ministro da Fazenda. Queria pedir para a nossa produção colocar no ponto aí, porque ele entra nesta questão de que o Temer e o Serra estiveram agora nesse evento que você está se referindo, para se descomprometer com essa. Eles e os dois são filhos. União dos BRICS. Não, e os dois são filhos de imigrantes. Vamos ver o que o Ciro Gomes diz, Márcia. Atenção, gente querida. Concorda ou não comigo? O Michel Temer, esse golpista, salafrário, corrupto, né? Eu sei que eu estou falando, eu conheço ele, né? Ele apresentou emenda à Constituição que revoga a Constituição de 88. Deixa fora a mais criminosa das despesas, que é juro, 600 bilhões de reais esse ano, e tabela os gastos com saúde, com educação, com aposentadoria, de um jeito que, se for do jeito que ele propôs, vai atrasar o pagamento. Por exemplo, ontem, no sábado, me chegou a notícia que na sexta-feira, escondido de todo mundo, o Serra mais o Temer, né, retiraram-se de negociações com a comunidade europeia, onde o Brasil estava acertando apoiar uma cota de refugiados sírios, que é uma tradição brasileira. Esse calhorda desse Michel Temer, que eu não respeito, não acato como presidente, é um golpista, esse calhorda é filho de libanês. Os pais dele provavelmente vieram para o Brasil fugido das perseguições que hoje estão acontecendo com a Síria, e ele interrompe. Esse calhorda desse Serra, que eu também não respeito, esse calhorda é filho de italiano, que provavelmente vieram para o Brasil perseguidos pelo fascismo, enfim, pelo Mussolini, pela guerra, pela violência e tal. Agora revoga sem consultar ninguém. Atenção, gente querida. Concorda ou não comigo? O Michel Temer, golpista, o comentário do ex-presidente, do ex-governador, ex-ministro e candidato a presidente Ciro Gomes, sobre a política do Temer e a política do Serra de se descomprometer, eles que são filhos de imigrantes, um de descendência árabe, outro italiano, se descomprometendo com essa catástrofe, né, que está acontecendo dos refugiados do Oriente Médio pelas agressões, pela luta pelo petróleo, né? A luta parece que é o interesse concreto, é a disputa das grandes corporações e grandes bancos pelo petróleo. E você está dizendo que são 11 milhões de crianças. 11 milhões de crianças. Desses refugiados, 11 milhões que não têm. Fora os que morreram no Mediterrâneo, que nós não conseguimos impedir, né, que você sabe que a vinda deles em botes, né, isso aí não tem nenhuma garantia de que eles consigam atravessar. Então tem aquela cena, a cena mais comovente dos últimos tempos, que é um garotinho, uma criança muito linda, morta na areia da praia. Né? Então, iguais a essa,
quantas não morreram, quantos homens não perderam a vida, quantas mulheres, porque a gente está... Cidades destruídas. Cidade, porque eles não... Eu estive na maior parte desses países que estavam em guerra, eu estive lá, né, chefiando uma delegação de solidariedade. Eu estive na Síria faz 2 anos e meio. E já naquela época, você via todos os prédios dinamitados, o pessoal não tendo para onde ir. Era uma situação... Isso já se passaram mais de 2 anos e meio, meu. Entendeu? A situação hoje, na época, era 150 mil mortos. Hoje já são 400 mil. E essas pessoas que têm responsabilidade nisso, por exemplo, quando a Rússia entra em cena para apoiar a Síria no sentido de acabar com a guerra, porque a intenção não é permanecer uma guerra como essa, que já deu, né, tanto desfalque de vidas humanas. Agora os Estados Unidos, o governo, o Obama, tal, que não ia fazer guerra no mundo, e se elegeu com esse discurso, é um negócio meio traumático para nós brasileiros falar uma frase dessa, porque esse negócio de fazer um discurso na eleição e praticar outra coisa no dia, até hoje a gente sofre com isso. Márcia, eu vou te pedir um minutinho, nós temos que fazer um rápido intervalo comercial, né? Claro. Para os nossos patrocinadores, e retomamos daqui a pouquinho a nossa conversa com Márcia Campos, presidente da Federação Democrática Internacional de Mulheres. Até daqui a pouco. Programa, fique por dentro. Eu queria pedir para a nossa técnica, Daniel, por favor, a FEDIM completou seus 70 anos, 70 anos de existência como entidade, né? Então nós temos um vídeo do seu depoimento, da sua manifestação no Senado brasileiro, não é isso? Isso. Uma comemoração que o Senado fez, homenageando isso, senador Paulo os 70 anos da FEDIM, né, numa sessão solene do Senado. Então tem um discurso rápido, temos algumas palavras que você proferiu nesse encontro. Eu queria pedir à nossa técnica que colocasse no ar aí. Fomos criadas no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Toda a solidariedade ao povo da Síria, toda a solidariedade às mulheres da Síria, para que essa guerra acabe imediatamente. Nossa luta no mundo todo é contra o que acontece com a Palestina. Nós queremos a Palestina livre, nós queremos a Venezuela livre, nós queremos Cuba livre, nós queremos todos os povos do mundo sem guerra, vivendo com harmonia, vivendo em cooperação com os outros. Nós queremos as mulheres do mundo emancipadas, com trabalho, com direito à maternidade digna, com direito a uma licença maternidade digna, com direito a fazer valer a voz da mulher junto aos homens do mundo, para que todas nós sejamos livres. Pelos 70 anos da FEDIM, né, são 70 anos de luta pela paz e pelos direitos da mulher. Quando você assumiu a presidência, havia essa coisa do mundo unipolar, né? Havia, assim, essa ideia de que apenas a política americana é que poderia, digamos assim, mandar no planeta, né? Depois, aos poucos, né? Farol da humanidade. Farol da humanidade. Havia até, né, o seu irmão, que também foi um grande político brasileiro, infelizmente já faleceu, redigiu um livro, né, que eu quero recomendar aqui a todos, nós aqui também sempre recomendamos uma boa literatura, que é esse livro, A História Continua, que você pode encontrar nas melhores livrarias, né? É do seu irmão, né, do Cláudio? É do meu irmão Cláudio. O Cláudio... Sim. Cláudio era um grande patriota. E esse livro, ele está um pouco nesse contexto, né, de que naquele final do século XX, começo do século XXI, havia um pouco essa ideia de que com a falência, a crise lá da União Soviética,
o mundo, a história já tinha acabado. Nós seríamos obrigados a viver para o resto da vida sobre o tacão, sobre a hegemonia, né, desses grupos, grandes grupos de interesse, e corporações, bancos e indústria bélica americana, né? O livro História Continua é um pouco a resposta, né, a um economia, o Fukuyama, né, que dizia que a história acabou, né? Isso foi fundamental, inclusive para a nossa orientação política na atuação dentro da FEDIM. Esse tipo de esperança foi muito importante, porque com essa situação ali da União Soviética, que acabou com a União Soviética, como se acabasse, como se as pessoas não existissem mais. Eles fazem alguma transformação, seja do ponto de vista da geografia do país, da própria economia do país, e decretam o fim de toda uma vida, de toda uma perspectiva de que país nós temos que ter, qual a construção, o socialismo para as mulheres soviéticas, Miguel, seja do ponto de vista de ter peso dentro da sociedade, da política de Estado soviético ser voltado para que as mulheres possam ter o seu papel na sociedade. Eu me lembro, nós tivemos muito debate dentro da FEDIM, que algumas companheiras que tinham uma certa... se polarizavam de alguma forma com os discursos mais americanizados. Elas diziam o seguinte: elas são obrigadas a trabalhar, Márcia. Elas têm lá quase 100% de mulher trabalhando porque o Estado autoritário obriga elas a trabalhar. Então é uma coisa seguinte, e a gente conseguia dentro da FEDIM ter uma maioria, mostrar muito claro, a mulher trabalhar, a mulher está fazendo parte da economia, isso é a libertação plena de uma mulher, né? Ela não depende de nada, não tem o direito ao trabalho. Não tem liberdade, entendeu? Não se emancipa. Ela fica escrava do trabalho doméstico. Porque ela não deixa de trabalhar. Na verdade, trabalha cada vez mais. Trabalha duas vezes. Trabalha fora de casa e dentro de casa. E sem uma valorização por parte da sociedade, né? Então, na verdade, esse debate que se aplicou na sociedade, com esse discurso fácil de que se acabou com uma concepção de país, de governo, né, veio para dentro do movimento de mulheres. Não foi fácil naquele primeiro momento a gente conseguir enfrentar. Eu vou te dar um outro exemplo de como isso chegava entre as mulheres. Nós tínhamos que transformar a prostituição numa profissão ao alcance das mulheres. Então, as meninas, quando escolhem que profissão vão ter, tem que estar lá na lista das profissões prostituição. E ninguém vai ter como... Isso não é uma escolha profissional. É uma degradação da condição do ser humano. Que nós temos que combater. Essa solução não existe para ninguém, a não ser para quem quer ver as mulheres sem cumprir o seu papel na sociedade, né? Então, toda essa discussão de que governo, que país, que sociedade nós íamos ter, né, com os setores belicistas definindo dentro do espaço do governo, né, qual é o espaço que ele tem na economia. Então, esse tipo de comportamento que tinha naquela época, isso vinha para dentro do movimento de mulheres. E a FEDIM, naquela época, teve que ir muito fundo nesse debate do papel da mulher. Essa questão da dupla jornada, para quem que serve a mulher ser escrava. Márcia, eu vou te interromper um minutinho assim, para a gente aprofundar um pouquinho, porque isso realmente é um tema muito interessante. Porque duas coisas. Primeiro que quando acabou a chamada Guerra Fria e recomeçou o que nós estamos assistindo novamente, uma guerra quente, ou seja, novamente guerras e conflitos e bombardeios e tropas e mercenários e gangues procurando se colocar como alternativas nos seus países, havia discussão de que capitalismo ou socialismo. Então, eram as opções. Neoliberalismo, socialismo. Então a luta é o capitalismo contra o socialismo. E é claro que a humanidade tem, né, ainda que resolver em que caminho quer seguir. Se a história acabou, dizia o Fukuyama, o seguinte: vai ser capitalismo pro resto da vida, né? A história continua, dizia o Cláudio, não é bem assim. Não é bem assim. É capitalismo agora, mas as nações precisam lutar pela sua independência, pela sua emancipação e caminhar em direção a uma sociedade mais socialista, mais onde a produção, as riquezas da produção, as grandes estruturas sociais sejam de propriedade de todo o povo, né? Mas o Cláudio, nesse livro História Continua, ele aponta
né, de forma muito contundente, que era preciso compreender o que foi aquela experiência do socialismo que passou por aquele percalço, né, ali da década de 90, né, e o Cláudio dizia, não, ali o que acabou não foi o socialismo, né? O que não deu certo ali foi a tentativa de misturar socialismo com muita coisa do capitalismo. É uma discussão muito importante que realmente nós precisamos ter. Né? Mas hoje, assim, para o Brasil e para muitos países, né, existe o discurso de que não há como atender às necessidades sociais, gastar recursos, gastar dinheiro do Estado, o Estado tem que ser pequenininho, os Estados nacionais têm que ceder espaço exatamente para a liberdade econômica dessas grandes corporações, desses grandes interesses, desses conglomerados financeiros, bélicos que hegemonizam a política americana, europeia e de parte do mundo, que eles é que têm que ficar de mãos soltas, eles é que levam a prosperidade, levam, certo, quer dizer, a economia ao desenvolvimento, porque não dá para atender a todos. Então é o seguinte, é preciso saber que a humanidade está condenada a viver com uma maioria de gente pobre e cada vez mais pobre, porque depois desses episódios as estatísticas no mundo demonstram que a riqueza está se concentrando mais e que o que ela se concentra, existem organizações que medem isso, houve aí na última década uma concentração de 4% da riqueza foi parar para 1% da população e 50% da população, os mais pobres, perderam esses 4%. Então está saindo exatamente dos pobres, está saindo dos pobres e concentrando. É que nem o imposto aqui no Brasil. Quem paga é o pobre. Quem paga é o pobre. Quem paga é o pobre. Então, essa discussão, porque também surgiu nesse período aí, como é que você viu isso lá na Federação Internacional Democrática de Mulheres? Essa questão do surgimento, agora não é mais americanos de um lado, russos do outro, mas os americanos, esses grupos de interesse poderosíssimos atuando no mundo, né? Que levaram a uma crise violenta nos Estados Unidos em 2008 e 2009, quase destruiu, arruinou milhões de famílias, quebrou uma série de empresas, e do outro lado o surgimento inclusive de um outro bloco de forças, das quais o Brasil, durante o governo do Lula e da Dilma, se alinharam, que foi a tentativa de construir os BRICS, né? A aliança, o bloco econômico, político, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são os grandes países que estão em desenvolvimento, né? Que são, digamos assim, têm trajetórias diferentes, mas que têm muita coisa em comum, seja no patamar de desenvolvimento econômico, patamar de desenvolvimento social, no intercâmbio entre suas economias, e isso evidentemente criou um quadro novo no mundo, né? E agora parece que o governo do Temer e o Serra resolveram mudar essa política também internacional e se recolocar debaixo dos interesses americanos. Como é que você viu essa contradição em 15 anos de gestão, de relacionamento com as organizações femininas de todo mundo? Para você ter uma ideia, Miguel, a FEDIM, ela cresceu 50% a mais de número de organizações filiadas nesse período que eu tive presidindo a FEDIM. Esse crescimento acompanhou todo esse processo a nível internacional. Por exemplo, nesse congresso agora que a gente realizou na Colômbia, né, um congresso dirigido para a paz na Colômbia, todos os congressos da FEDIM têm um chamamento de paz e nós agora fizemos em relação à paz na Colômbia. O que acontece? A África teve uma atuação absolutamente brilhante, desde as danças, desde a forma como elas se colocaram dentro do Congresso, passava uma autoestima que quando eu entrei não existia, né? Eu acho que a África do Sul está dentro desse bloco alternativo para a humanidade. Nós temos um bloco, Miguel, quando junta Índia e China, você tem quase metade da população do mundo, entendeu? Então, na verdade, você está com um bloco que representa a humanidade. O bloco que o governo americano e aqueles setores pequenos que são poucos, né, que dominam a política daquele Estado,
entendeu? Perde longe em termos de número de população que eles representam. Então nós estamos numa realidade e acho que isso, inclusive, é que fez os Estados Unidos pegar os seus apaziguados aqui no Brasil, Temer e Serra, tem que sair dos BRICS. Você fala que Índia e China representam metade da população, e é fato? 2 bilhões 2 e meio. bilhões e meio, quase dos 5 ou 6 bilhões de população que tem no mundo, juntando mais Brasil, Rússia e África do Sul, o maior país da América Latina, o maior país da África, o mais desenvolvido país da África, que é a África do Sul, e a Rússia, que é simbólica da Europa. É o maior também país do norte do Oriente, né? Tem a China, tem a Índia, mas tem da parte mais norte a Rússia, um dos países mais desenvolvidos também do planeta. Quando junta essas economias, junta esses interesses políticos, esses interesses sociais, não há dúvida que isso é um bloco muito poderoso. É devastador para aquela política de xerife da humanidade que os Estados Unidos têm, baseado inclusive na força das armas, porque ele quer ser o xerife do mundo através da bomba atômica, é isso, manda acabar com a... Da chantagem nuclear. Todo mundo, ninguém pode Mas ter. eles dizem mas que a ameaça dele... nuclear quem faz é a Coreia, é o Irã, é o Iraque, né? Quer dizer, que são esses países que fazem a ameaça à paz mundial. Por causa disso é que eles estão promovendo as guerras. Basta ver a quantidade de bombas nucleares que os Estados Unidos têm, entendeu? E o que tem? É até ridículo, Miguel, entendeu? A Coreia, a questão da defesa. O que é a defesa? A Coreia, quando ela tem uma política de lutar, como vem lutando há tantos anos, pela reunificação da pátria, não foi uma opção coreana, não foi uma política de Estado dos países que virou dois, da Coreia do Norte e Sul. Está dividido. Está dividido em Coreia do Norte e Coreia do Sul. E o que acontece? A família, você deve ter uma situação como essa, eu sei que você tem gente lá do Pantanal, do Mato Grosso, que é da sua família. Então, é mais ou menos a situação. Eles não veem, quem é da Coreia do Norte, não vê os familiares, nunca. Há mais de 50 anos da Coreia do Sul, entendeu? E eles querem ver. Eles têm essa necessidade, inclusive emocional, de ver suas famílias. Muitas vezes são os pais que estão separados dos filhos. Então, toda a política que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul vem desenvolvendo nos últimos tempos é a reunificação da pátria. E também não passa só pela decisão desses dois países se reunificarem. É saber se os Estados Unidos aceita, que é quem praticou lá atrás, certo? Quando devastou, invadiu a Coreia, acabou com a Coreia, Pyongyang foi para o chão. Então você tem uma realidade, seja essa situação da Coreia, seja o que eles fizeram. A Coreia do Norte desenvolveu e está explodindo aí algumas bombas atômicas, né? Para deixar claro que tem armamento nuclear. Mas fala-se pouco que os americanos têm do lado da Coreia do Sul, né? Na divisa com a Coreia do Norte. Tem ali implantados silos nucleares de bombas americanas. Não é isso? Como tem no Japão, como tem, certo, em outros países, agora mesmo atenção na Europa para constituir bases militares e bombas, ogivas nucleares espalhadas pelo mundo todo. Ogivas nucleares que não são dos países onde eles ocupam, são ogivas nucleares americanas que estão naquele país que eles estão ocupando. Mas eu me referia a essa constituição dos dois blocos, Márcia, porque aqui no Brasil, né, na América, hoje, não só nos Estados Unidos, mas também na América Central e na América do Sul, existe essa discussão de que para que o Brasil se desenvolva, né, nós precisamos participar da cadeia global americana, da cadeia global. Quer dizer, o Lula fez muita coisa boa, fez muita coisa ruim, né, particularmente agora esses escândalos todos que o PT se envolveu, a tentativa de constituição de grandes multinacionais brasileiras, achando que isso daí seria uma... Como se multinacional pode ser boa dependendo de que país ela seja, né? É a filosofia. Essa coisa de fazer grandes companhias. Afinal de contas, a riqueza tem que ter limite também. Claro. Não é isso? Para que? A riqueza tem que ser de todos, ou de muita gente, mas tem que ter limite, né? Ela tem que cumprir um papel social. Na hora que você tem a riqueza, basta ver essas grandes corporações da área da construção, né? O Miguel, eu estava fora do Brasil no momento em que estava se levando as grandes multinacionais brasileiras lá para fora.
né? E eu me lembro que nós geramos, dentro da FDIM isso apareceu muito nitidamente, uma antipatia. Que diabo é isso que agora vocês estão querendo? Essa coisa do Haiti que até hoje ninguém fora do Brasil aceita. É da Odebrecht, as corporações, as multinacionais brasileiras quererem ocupar um espaço na América Latina e na África, patrocinadas pelo Lula. Isso acabou criando muita antipatia para a gente. Por que vocês têm esse interesse? Que era uma coisa que a gente sempre dizia, que o Brasil não é colonizador, não é isso, mas de repente qual é o nome? Não é expansionista como... Então, mas eles dizem, né, as elites aí, os banqueiros do mundo inteiro e aqui no Brasil, dizem que não tem espaço para ter essa gastança com as conquistas sociais, né? Agora mesmo está aí o governo aqui, o Temer patrocinando, inclusive com comerciais na televisão, dizendo que pagos pela gente, pagos pelos nossos poucos impostos e roubados impostos. Quer dizer, está aí com um comercial dizendo que só tem um caminho para ajustar as contas públicas, que para ajustar as contas públicas precisa dessa PEC 241, e essa PEC 241 ela seria o caminho para reequilibrar as contas, porque o governo do PT gastou demais, o governo da Dilma gastou demais, com Bolsa Família, com habitação, com saúde, com educação, e que agora tem que cortar esses gastos, não é isso? E manter as transferências que estão sendo mantidas para os bancos na taxa de juros. Quer dizer, é aquela coisa, basta a gente dar os números para o povo brasileiro, que ele sente, ele pode não ter um número na cabeça, mas ele tem na carne o que essa política está causando para ele. Então você pega o seguinte, esse tal dinheiro que foi gasto, né, com os programas sociais, foi 180 bilhões que foi feito num ano só. Deu para os rentistas, deu para os bancos quase 550 bilhões no mesmo período. Quem é que está levando o dinheiro? São os programas sociais, que além de tudo não atende. Miguel, quem precisa do SUS? Quem pega remédio no SUS? Está sabendo já há algum tempo que os remédios já não estão mais sendo ofertados, né? Isso é para baratear o que se está dando, ou melhor, não mais está se dando para o SUS. Essa política da 241, hoje o IPEA, que é um instrumento do governo, é um órgão do governo brasileiro, está dizendo que nos 20 anos vão ser mais de 750 bilhões extraídos da saúde. Só na saúde? Só na saúde. Com esse congelamento, são mais de 750. Em 20 anos seriam 750 bilhões que deixariam de ir para a saúde e iriam para onde? Para os bancos. Para os bancos. Exatamente, porque se esse dinheiro antes era dado para a saúde e esse dinheiro continua entrando, eles dizem o seguinte, cada dia se arrecada menos. Mas acontece que se parar os privilégios de fazer toda aquela redenção fiscal que se fez durante algum tempo, em prol de criar as multinacionais brasileiras em detrimento da empresa nacional brasileira. Porque não foi uma política de fortalecer a empresa nacional brasileira. Não, muito pelo contrário. Essas grandes corporações, já chamam assim, né, da construção civil, o que é que elas faziam? Elas ganhavam tal dinheiro vamos fazer essa obra aqui, e contratava empresas pequenas para executar a obra. Ela, na verdade, agenciava, que é o que o Estado brasileiro deveria fazer. Era uma terceirização do Estado, administra com as pequenas. E faz um caixinho. Claro, e dá um dinheirinho para o PT, para o PSDB. Aliás, eu queria dizer que hoje o jornal Hora do Povo traz uma denúncia importante, né? Um fato muito importante, que é essa questão de que tá essa discussão no TSE, se houve ou se não houve, sim, dinheiro de propina para Dilma e para o Temer. Na campanha eleitoral? E parece que há um testemunho lá no TSE das empresas, do Teocídio e de várias empresas, né? Dizendo que sim, que há dinheiro de propina para a Dilma e para o Temer, né? Para a Dilma e para o Temer. Não sei se nós temos esse slide aí separado. Se tivermos, certo? Tem essa denúncia, né? Está na primeira página do jornal Hora do Povo, e também dizendo que o Fernando Henrique levou
o presidente do TSE, certo? Para uma conversa com o Temer, reservada com o Temer, porque eles, tanto o Fernando Henrique quanto o Temer, estão preocupados agora que a condução da Lava Jato está indo, e também das coisas lá no TSE, estão indo para cima do PSDB e do PMDB, né? Porque o PT já está bastante claro os seus comprometimentos, mas o PSDB e o PMDB estão aí numa aliança, né, para tentar abafar e deixar que a coisa fique só em cima do PT. Né? Agora, esse discurso de que o problema do Brasil é a situação internacional, eu queria, voltando um pouquinho, aproveitando a tua experiência como liderança que percorreu todos os países aí, ou quase todos os países do mundo nesse período, a crise não afetou, ou não está afetando da mesma forma, essa tal crise internacional não está afetando da mesma forma a China, a Índia, a Rússia, a África e vários outros países, inclusive países da América Latina, como está afetando o Brasil, né? O Brasil está numa situação... O problema, Miguel, é que quem se alinha com uma política neoliberal de arroxo de salário, de flexibilização de direitos, você pode perceber, você pega a situação, por exemplo, da Europa, o que aconteceu? À medida que a política neoliberal governava o país e, portanto, se radicalizava essa saída para a crise econômica que veio oriunda dos Estados Unidos, dos países centrais, né, e atingiu de maneira diferenciada os povos e nações em várias partes do mundo, mas é isso, aonde você se alinhou totalmente, em linha reta, com essa política neoliberal, a solução para a crise é o quê? É flexibilizar direitos. Aqui no Brasil, essa coisa da 2 contra 1, congelar os salários, quer dizer, você tem uma situação de mais de 12 milhões de desempregados que já estão fora, né, do trabalho. Você vai pegar os que estão assalariados e que a gente sabe que não é um salário que, inclusive, garanta a sobrevivência das pessoas e vai achatar durante 20 anos. Esse congelamento do salário mínimo por 20 anos, que é uma coisa absolutamente violenta, esdrúxula, certo? Que ontem, né, eu até ia separar para o programa de hoje, mas, Daniel, me lembra, nós temos que colocar no programa de amanhã que o Cunha foi recebido a sapatadas, né? Viva as mulheres! Teve uma senhora, certo, que viu que o Cunha estava lá no aeroporto. No avião eles já gritaram lá, teve gente que gravou, certo, fora Cunha, desce do avião, queriam tirar o Cunha do avião de qualquer jeito. Depois ele desembarcou no aeroporto e uma senhora foi para cima dele, a sapatadas, agredi-lo. Com apoio de todo mundo em volta. E com toda a pessoa do aeroporto dizendo, não, é isso mesmo, vai para cima, pega o Cunha, pega o Cunha. Quer dizer, está se criando um clima, né, em que a sociedade, eu não sou a favor do linchamento, do linchamento como regra. Evidentemente o que deve prevalecer é a justiça ordinária, é o direito de defesa, são o respeito, né, às leis, é o juiz, é o júri, etc., advogado. Mas quando não há justiça, quando começa a haver abusos permanentes, né, a população, se daqui a pouco o pessoal pegar os deputados aí a tapa pelos aeroportos, não estranhe, porque a cara de pau está deixando o povo muito revoltado com essa situação. Então, assim, mas o salário mínimo, esse congelamento do salário mínimo afeta a todos os trabalhadores. Mas acho que quem mais ganha salário mínimo no Brasil é mulher. É verdade. Acho que quem mais, aposentados, pensionistas, viúvas, é que vivem de salário mínimo. É verdade. Então, esse congelamento do salário mínimo, acho que tem um impacto direto a minha mãe, na realidade das mulheres. A minha mãe, né, que é uma mãe que falava isso. Quando apareceu a vacina da gripe, né, ela era aposentada na época do Fernando Henrique e ela começou a ver a sua aposentadoria cada dia menor, cada dia tirava mais um pouco. Aí um dia ela falou, agora eu sei para que serve a vacina da gripe. Vai ser a pá de cal. Primeiro tirou o salário, agora ele vai injetar um vírus, vai matar todos os velhinhos, e ela se recusava a tomar. Não tomava a vacina da gripe. É um pouco assim, a pessoa começa a ver esse tipo de coisa em qualquer ação. Já começa a achar que até nas coisas boas tem alguma coisa ruim, porque não é possível. Essa questão agora, Miguel, eu acho que essa questão de
como eles estão atingindo as mulheres, como eles estão atingindo os trabalhadores e as trabalhadoras, é um pouco o seguinte: nós vivemos durante muito tempo achando, né, que tínhamos aí uma recuperação através do salário mínimo, enfrentamos a crise em 2008 com essa perspectiva de investimento na economia local, era esse o discurso. O problema é que esse discurso ele era contraditório com a ação de criação de multinacionais, porque isso é concentração de riqueza. Então, não tem como você dividir a riqueza fazendo uma política de concentração nas grandes corporações. Então, quando aqui no Brasil, nós começamos a aderir à política neoliberal que nós tínhamos ao lutar contra a reeleição do Fernando Henrique, nós tínhamos exatamente combatido isso, combatido a questão da privatização, e aí veio a história do nosso pré-sal. Não, mas é que o leilão não é uma privatização. Então nós começamos, inclusive, a flexibilizar os adjetivos da política neoliberal. A Dilma foi uma frustração. Total. E o que mais me doeu é que ela é mulher. Né? Então a gente tinha um pouco aquela expectativa, agora o Brasil. O Lula não disse durante muitos anos que o trabalhador, se ele não der certo, nunca mais vai conseguir tão cedo se eleger nada no Brasil. Por quê? Porque era isso, era uma expectativa com o trabalhador. Quando a Dilma entra e ele, de alguma forma, se acomodou com a política que ela estava fazendo, não foi, porque isso foi desde o início. Desde o início ela começou, eu acho que a pá de cal, foi quando a sociedade não aguentou mais, foi quando ela, inclusive o próprio PT dizia na época, ela fez toda uma campanha, o PT dizendo, ela voltou às raízes, agora vamos retomar o PT, entendeu? Eles ficaram até felizes, dava até pena de ver. Ela fez um discurso na campanha. Não, e aí... Aliás, o Lula disse isso, que ela se elegeu fazendo um discurso e praticou outro. E mais, na hora que ela foi praticar o outro, que era uma coisa que a política anterior dela já vinha demonstrando que era o caminho que ela ia seguir, né? Claro que ela fez aquela trama eleitoral toda pessoa de boa fé ficou, eu acho que ela vai mudar. Não mudou, né? Ela radicalizou, inclusive, isso. Tacou exército para poder leiloar o pré-sal. Quer dizer, quando você precisa jogar o exército brasileiro contra o seu próprio povo brasileiro, alguma coisa de muito errada está acontecendo. E ela não achou isso um problema, né? Ela achou isso natural. Né? Então, eu acho que hoje o Brasil está numa situação, eu te diria assim, o que está acontecendo no Brasil, essa política com a PEC 241, essa política eleitoral que não tira as mulheres da mesma situação há décadas. Tá? Agora aí o resultado eleitoral, nós eu te perguntar isso, como é que você viu? Crescemos 1% a presença nas câmaras municipais, Miguel. Que era de 23%, passou para 24%. Quer dizer, das vagas das câmaras municipais, 23% são de mulheres. São de mulheres. E agora são 24%. Aumentou 1%. A imprensa até fala que houve uma relativa melhora. Olha, não deu para sentir. Não é só isso, eles estão falando para mais da metade da população, pensando que essa mais da metade da população está dormindo. Eu acho que eles estão dormindo. Então, quando você decresceu o número de prefeitas eleitas, era 11,9%. Aumentou nas câmaras municipais, 1%, mas diminuiu no Poder Executivo. Entendeu? Então, podemos dizer que ou ficou igual ou piorou um pouquinho, porque o Poder Executivo tem uma importância maior para as mulheres. Inclusive para ajudar a eleger mais mulheres. Né? Agora, quando você teve uma prática... fazer os programas que interessam a inclusão as mulheres. Quando você tem uma prática no país que a presidente é mulher e ela não investe numa ação de governo para poder polarizar a sociedade na importância de gerar uma presença maior da mulher na sociedade, até porque elas são mais da metade do eleitorado e mais da metade da população. Isso vai ajudar o país. Não é tirar os homens, não. É botar mais gente para construir a nação. Ela não fez isso e, muito pelo contrário, nos tirou uma perspectiva a curto prazo de confiança. O povo está um pouco desesperançado. E é isso que eu queria assim, que você analisasse comparando com as demais organizações, países do mundo, porque a sensação que eu tenho, a percepção que eu tenho, é que, se é verdade, quando você assumiu lá a FEDIM, né, estamos aqui nos minutos finais do nosso programa, quando você assumiu a FEDIM, havia sim uma hegemonia dessas ideias neoliberais muito grande, né? Os países, aos poucos, as nações com dificuldades, passando também por
situações complexas, como foi o caso da Rússia e outros países, foram aos poucos, quer dizer, se levantando, se organizando, buscando construir o seu projeto nacional, né? Houve essa junção de forças em torno dos BRICS, que os americanos e que os grandes conglomerados financeiros sentiram como uma ameaça, né? A perda dessa hegemonia e desse mundo unipolar, não é isso? E a gente sente que, apesar de o mundo ainda viver muito conflagrado pelas guerras, pelos conflitos, mas me parece um pouco, né, que essa força ou essa exuberância neoliberal perdeu força e ganhou força em vários países a necessidade de unir o país em torno de um projeto de desenvolvimento do seu país, né? É o caso da Índia, da Rússia, da China, da África do Sul e de outros países que não aceitam e não aceitaram ficar debaixo dessa hegemonia. Nós aqui no Brasil estamos um pouco desesperançados, assim, um pouco confusos, porque havia essa esperança no PT, havia essa esperança na Dilma, eles não corresponderam a essa vontade ou a essa disposição, o povo está assim, um pouquinho ainda sem saber por onde prosseguir o seu caminho. Mas acho que é uma fase, né? E também eu queria te dizer o seguinte, mesmo nessa fase, o povo dá sinais de como ele está e para onde ele quer ir. Então é o seguinte, e cabe aos setores mais compromissados com a democracia, com o desenvolvimento real do Brasil, contra todo tipo, né, sórdido de fazer com que o patrimônio de todo um país seja entregue, né, como dizia o Sarney lá atrás, na bacia das almas. Eu vejo o seguinte, o povo nessas eleições, Miguel, eu tinha uma expectativa que com a desilusão da Dilma, que foi a primeira mulher presidenta, nós mulheres vamos sofrer muito, né? Porque eu vou fazer a campanha da mulher, mas o povo olha aquela mulher e não tem jeito. Você me traiu, né? Você, mas é uma, né, parecida com você. Então eu achava, não dá para confiar na mulher. Não dá para confiar na mulher. Isso é um discurso fácil, né? Que a mulher vai e aí ela é presa fácil, né? Então eu tinha um pouco essa preocupação. Eu também sabia que os agentes de toda essa frustração nacional iam receber o troco, nas urnas como receberam, né? Os agentes dos mais variados tipos. Hoje em dia, inclusive, os partidos que até então eram hegemônicos na política nacional, eles estão com números X de prefeitura pequenos. Eles estão sem o poder real, né? Onde está o dinheiro já não passa exatamente pelas mesmas mãos. E mesmo quando passa pela mesma mão, é em resposta a não botar um outro que ele considerou pior no lugar. Então, toda essa política, se você fizer uma boa análise do processo eleitoral, o recado está dado. E isso faz com que os setores... O povo, eu acho que nessa eleição, eu primeiro quis descartar o PT. Exato. Essa solução não existe mais. Realmente não interessa mais. Então, foi quem mais perdeu votos, foram mais de 50% dos votos que o PT perdeu nessas eleições, embora os seus opositores pelo campo conservador, pelo campo neoliberal, pelo PSDB, o DEM, o PSDB, pelas estatísticas aqui que eu tenho, só cresceu 8 mil votos. 2%. 8 mil votos, Márcia. O PSDB só conseguiu 8 mil eleitores a mais. E por causa de São Paulo. E provavelmente por causa de São Paulo, porque aqui eles tiveram vida fácil, né, para crescer. Mas o DEM, também outra força conservadora que prega essas ideias, e outros partidos desse campo perderam força nessas eleições. Quem cresceu foram os partidos que estão exatamente em luta contra essas ideias e esse modelo. Mas, para concluir o nosso programa, Márcia, você, aliás, trouxe uma questão aqui para o final, e eu já quero deixar isso como gancho para te fazer um convite para você voltar. Eu sei que você tem uma agenda grande de trabalho no Brasil e fora do Brasil, aí continua com uma agenda muito corrida e muito pesada, mas eu queria te deixar o convite porque você trouxe à baila aqui uma questão que eu me recordei aqui, que é o seguinte. Você disse assim, a Dilma causou um prejuízo político ao PT, ao país e tudo mais, mas causou também
as mulheres, porque pode ficar essa ideia de que a mulher não está preparada para governar um país.